Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos os Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Meu Deus, nós oramos por providência divina, não só financeira, mas a providência, meu Deus, de oportunidades, de portas certas, de boas conexões. Também te pedimos a providência, meu Deus, de outros tipos de recursos, para que possamos cumprir o nosso propósito, o nosso destino. Eu apresento diante de Ti, Pai, os desafios que cada pessoa tem enfrentado e coloco, Senhor, ela, sua casa, sua família e tudo que estiver ligado a ela diante de Ti. Pedimos a Tua intervenção, pedimos o Teu milagre. Oramos, Pai, para que seja quebrado agora todo ciclo de dificuldade, de escassez, todo tipo de obra contrária, de oposição ao crescimento, ao avanço, ao desenrolar das coisas na vida dessa pessoa. Oramos em nome de Jesus também, quebrando completamente todo ataque espiritual, toda ação maligna, tudo aquilo que vem contra essa pessoa. Nós damos uma ordem que bate em retirada. Toda obra de inveja, toda obra de maldade, nós quebramos e cancelamos. Também desfazemos palavras malditas declaradas contra a vida dele, declaradas contra a vida dela. Toda palavra negativa, toda palavra de maldição, toda praga lançada está por terra em nome de Jesus. Eu quero declarar, Pai, que o sangue de Jesus está sobre essa casa, o sangue de Jesus está sobre essa família. Nenhuma arma forjada prosperará. E toda língua que ousar em juízo, nós a condenaremos. No nome de Jesus, nós declaramos a justiça de Deus e a providência do Senhor sendo liberada nessa vida e nessa família. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Seja muito bem-vindo à oração da noite. E hoje eu tenho uma palavra profética sobre a tua vida. E essa palavra, eu sei que se você caminhar por essa palavra e entender essa chave, Jesus é a chave. Jesus é a chave. Diga comigo, Jesus é a chave. Amém? Se você entender essa palavra, sua vida pode dar um salto, sim. Você sabe qual é a diferença de uma promessa barata para uma promessa de peso e que certamente se cumpre? É quem a fez. Nós temos uma certeza nas promessas de Deus e sabemos que as promessas de Deus, elas têm peso, não são uma promessa barata, elas têm peso porque quem as fez nunca quebrou uma promessa, nunca quebrou. Tem gente que tem dificuldade de acreditar na palavra de Deus, tem dificuldade de acreditar em Jesus, porque nunca experimentou o cumprimento de uma promessa. Eu vim a crer em Jesus por uma experiência. Você precisa ter uma experiência com Deus. Eu já vi pessoas dizendo, não quero saber nada do Evangelho, não quero saber nada de Jesus, isso é uma coisa lá do passado, eu não quero me envolver com isso. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. A partir do momento que você experimentar, você não vai querer viver outra coisa. Eu digo porque eu vivo isso. Eu conheci Cristo, eu não vim de um berço evangélico. Eu tive uma experiência com Jesus. Jesus é a chave da minha vida. Jesus quer ser a chave da sua vida. Os homens
igrejas, aonde tiver pessoas, vai haver falhas. Mas você nunca vai encontrar falha em Jesus e na palavra dele. A palavra de Deus não falha. Cristo não falha. Você pode descansar em Deus. Se você está em busca da verdade, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Por isso, eu lhe convido a conhecer a Cristo. Sabe, algumas pessoas deixam de experimentar Cristo porque elas veem tantos escândalos, elas veem tantas coisas assim que elas dizem, eu não quero isso para mim. Mas não esqueça, os homens falham. Cristo e a sua palavra não falham. E se você experimentar as palavras de Jesus na sua vida, você vai conseguir vencer tudo aquilo que te limita, tudo aquilo que te faz sofrer. Isso não é uma promessa barata, como eu disse, é uma promessa com peso. Isso é uma promessa com peso. Jesus é a chave. Jesus é a chave. E claro, cada um faz essa chave, o que entende, o que tem temor. Eu descobri essa chave e uso para viver uma vida intensa com Deus, uma vida intensa com a minha família, cumprindo princípios, e eu sei que essas promessas, elas são fiéis e verdadeiras. Eu quero compartilhar um texto com você no Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 4 e 5. E antes disso, eu gostaria de pedir a você que está entrando agora nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Compartilhe essa oração, porque Deus está fazendo algo aqui. Deus está fazendo algo através dessa oração e você não pode ficar de fora. Lucas capítulo 5, verso 4 e 5 diz: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Tinha sido uma noite longa para Pedro e para os seus amigos. Eles estavam cansados, sem dormir, e um sentimento de resignação invadiu o coração, depois de um dia tão frustrante que eles tiveram. Passaram a noite inteira e nada de peixe. E você sabe como nos frustramos quando não temos o resultado esperado no nosso trabalho. Aquele era o trabalho deles, era o meio de vida, era a empresa de Pedro, e as coisas não estavam bem. E eles então voltam para a margem e começam a lavar as redes para aguardar, para pescar num outro dia. Mas então Jesus aparece junto com ele uma grande multidão, e ele está ali pregando e cura e liberta as pessoas, e todo aquele movimento na praia, e Pedro e os seus amigos ali, ajeitando as coisas do seu trabalho, organizando para que num outro dia eles viessem a pescar. Eles não pescaram nenhum peixe, eles jogaram suas redes com esperança, mas ao pegá-las, só receberam o vazio da sua decepção. Quantas vezes tentamos, e tentamos, e tentamos, e tentamos, e nos esforçamos, e vamos por aqui, vamos por lá, e nos mexemos, e tudo acaba em frustração? Tem muitas pessoas que chegam para mim e dizem assim: eu fali? Eu perdi tudo que eu tinha? Essas pessoas não tiveram uma boa noite de pesca? As coisas não deram certo para elas? E quantas pessoas estão assim, aonde elas tentaram resolver o problema no casamento, tentaram resolver o problema na empresa, tentaram se acertar com seus filhos e acabou tudo em decepção. Toda a esperança foi embora. E eu não sei você, mas eu sou o tipo de pessoa que quando eu empreendo num projeto, quando eu coloco a minha cara em algo, eu quero que aquilo dê certo. Mas e quando as coisas não dão certo? E quando as coisas dão errado? Aqui nós vemos que
as coisas não estavam dando certo para Pedro, não estavam dando certo para a empresa. Aí você me pergunta, então você quer dizer que com Jesus as coisas vão começar a dar certo? Com Jesus tudo dá certo. Não estou dizendo que você não irá ter mais desafios, que você não vai mais enfrentar dias difíceis ou dias de tempestades, mas você tem que entender que Jesus é a chave. Jesus é a chave, porque se Ele falar com você, se você se deixar ser guiado por Ele, se todas as coisas na sua vida serem controladas por Ele, se você colocar a sua vida nas mãos dEle, Ele vai levar você a um lugar de resultado. Eu vou repetir isso porque você precisa ouvir isso. Jesus pode te levar a um lugar de resultados. Porque por nós mesmos, nós podemos ter resultado num dia, ter resultado no outro dia, dar muito resultado. Mas sempre vai faltar alguma coisa. Porque Jesus não é só a chave, sabe, que resolve os problemas familiares. Ele não é só a chave que tem o poder de curar. Ele não é só a chave que tem o poder de consertar as coisas quebradas na sua vida. Mas Ele também é a chave para você viver uma vida abundante aqui nessa terra. Ele é a chave para você viver uma vida plena. Ele é a chave para você viver uma vida feliz aqui nessa terra. Talvez você esteja cansado de tentar ser feliz. Você reuniu muitas redes cheias de decepção e você pensa assim, e agora? Bem, eu venho aqui para dizer para você que você pode reverter completamente esse fracasso. Faça como Pedro. Permita que Jesus, Ele entre no seu barco. Pedro estava ali lavando as redes e Jesus pede o barco de Pedro para subir e para falar com a multidão. E Pedro, ele não tem problema, sabe, de colocar Jesus para dentro. Ele abre seu coração, ele permite que Jesus entre. Você tem que permitir que Jesus entre na sua vida, mas verdadeiramente. Algumas pessoas até ouvem Jesus, mas não deixam Jesus entrar no seu barco. Não deixam Jesus ser o Senhor da sua embarcação. Não deixam Jesus ser o Senhor do seu destino. Tem muitas pessoas que vêm às minhas orações, eles são simpatizantes da fé, e eu digo para você, eu não quero forçar você, mas eu tenho uma ótima dica para você. Deixa Jesus entrar na sua vida. Invoca o nome de Jesus e você será salvo. Deixa Ele assumir o comando da tua vida. Deixa Ele assumir o comando dos seus negócios. Deixa Ele assumir o comando dos teus sentimentos. Deixa Jesus, sabe, ser o centro da tua vida. Pedro ofereceu a Jesus o seu barco para ensinar uma multidão que estava na praia. E foi o começo do seu sucesso, porque Jesus é a chave. O começo do nosso sucesso é quando Jesus entra na nossa embarcação, quando Jesus entra na nossa vida. Você deve convidá-lo para o seu barco, oferecer-lhe o seu coração. E se você entregar a Deus o controle de tudo e se consagrar completamente a Ele, você poderá ouvir a voz do Mestre guiando a um lugar de abundância. Jesus disse para Pedro, vamos voltar para alto mar. E Pedro disse, Senhor, aí Pedro veio com as desculpas, eu já tentei, nós pescamos a noite inteira, nós somos pescadores, olha só, nós sabemos como as coisas funcionam. Mas Jesus deu uma direção, Jesus falou. Sempre que Jesus falar, Jesus não é que nem nós, que joga a conversa fora, que gasta saliva. Jesus quando fala, as coisas movimentam, aleluia. E Pedro então disse, sob a tua palavra eu lançarei as redes, sob a tua palavra eu vou voltar a tentar. E eu fico imaginando Pedro na praia, dizendo aos seus amigos e aos seus funcionários, gente, tirem as redes agora, porque nós vamos voltar em alto mar. Mas Pedro, nós já pescamos, estamos indo embora, não. Eu vou lançar a palavra, eu vou, aliás, lançar a rede, porque agora eu tenho uma palavra. Eu tenho a palavra desse que subiu aqui no meu barco, então nós vamos tentar. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando você tem uma palavra de Deus,
você deve tentar. Quando você tem uma palavra de Deus, você deve bater na porta. Quando você tem uma palavra de Deus, você pode recolher os cacos, sabe, e dizer: eu sei que por essa palavra Deus vai restaurar tudo isso que está quebrado na minha vida. Eu venho aqui em nome de Jesus declarar sobre a tua vida que sob a palavra de Jesus você pode e você deve tentar. Sob a palavra de Jesus você vai conseguir. Sobre a palavra de Jesus as coisas acontecerão. Segura essa palavra porque é uma palavra profética sobre a tua vida. Sob a palavra de Jesus você pode fazer as coisas diferentes. Então Pedro foi guiado por Jesus e ele lançou as redes e teve um grande sucesso. Foi a maior pesca que Pedro já viu na sua vida, chamada de pesca maravilhosa. Quando você é guiado pela voz de Deus, você é levado a um lugar de abundância. Quando você é guiado pela voz de Deus, você é conduzido para um lugar sobrenatural, você é conduzido para um lugar de milagres. Depois da sua consagração, vem a obediência diária à vontade de Deus. Deixe-se levar por Jesus. Pedro obedeceu a ordem de Jesus, mesmo quando parecia sem sentido. Ele deixou de lado seus sentimentos negativos, de raiva, de desânimo, e se deixou ser guiado pelo Mestre. O que vai acontecer quando você se deixar ser guiado por Jesus? O que vai acontecer? Você acha que as coisas vão dar errado? As coisas podem ser difíceis, mas elas vão dar certo, porque Jesus é a chave. Deus abençoou Pedro com uma pesca tão abundante que seus amigos foram também abençoados. Confie na palavra de Jesus, espere o melhor, é o início de novas vitórias. E se você está aqui de repente me ouvindo e você ouve as orações aqui constantemente, falta uma coisa para você: colocar Jesus para dentro da tua vida. Porque como Pedro, ele estava escutando ali com a multidão que Jesus estava pregando, mas a vida de Pedro não mudou somente escutando. A vida de Pedro mudou quando ele colocou Jesus para dentro do barco. Aleluia! Coloca Jesus aí para dentro da tua vida. Coloca Jesus para dentro das tuas decisões. Coloca Jesus para dentro das oportunidades. Coloca Jesus para dentro do teu lar. E essas brigas vão acabar, esse desrespeito vai acabar, esse esfriamento no teu lar vai acabar, essa sequência de azar, de dificuldade, de tantas coisas ruins que têm acontecido com você vai acabar. Por quê? Porque Jesus é a chave. Jesus é a chave. Coloca Ele para dentro da tua vida e as coisas vão começar a mudar radicalmente. Em nome de Jesus. Você crê? Eu creio. E eu vim aqui com essa palavra. Coloca Jesus para dentro. Essa é a direção de Deus para a tua vida. Coloca Jesus para dentro. Aleluia. Coloca Jesus para dentro. É o que Deus está falando para você hoje. Coloca Jesus para dentro. Aleluia. Se você está me ouvindo nessa oração e quer convidar Jesus para entrar na sua vida, repita comigo essas palavras com sinceridade, acreditando nessa palavra que está borbulhando aí dentro de você nesse momento, e diga assim: Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados, entra na minha vida, entra na minha casa. Amém e amém. Pronto. Você deu início a um operar sobrenatural na sua vida. Você crê? Aleluia. Pedro sentiu tanto Deus naquele dia, e daquele dia em diante, ele passou a seguir Jesus. E é isso que tem que acontecer comigo e com você. Eu sigo Jesus na minha vida, porque eu tive uma experiência sobrenatural com Ele. E quando nós temos uma experiência com Jesus, nada mais é comum, nada mais é igual. Essa é a palavra que eu compartilho com você no nome de Jesus hoje. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também anunciar com muita alegria o lançamento do Café com Jesus Kids, tá? Que é o nosso devocional para crianças. Olha que legal. Eu vou abrir aqui. Jesus e os peixinhos
do milagre, tá? Olha que tremendo. E aqui, quando vira a página, tem um desenho para as crianças pintar. Esse livro aqui, além de brincadeiras, de jogos, de muitos desenhos para pintar, nós estamos enviando esse kit de canetinha para as crianças se divertir. Elas vão aprender a palavra de Deus e também vão se divertir. O meu desejo e a minha oração é que as crianças sejam discipuladas. Eu disse para minha esposa, esse projeto foi um desafio para nós, mas ao mesmo tempo ele está carregado de propósito. Então, se você gostaria de presentear seus filhos, seus sobrinhos, seus netos, entra hoje mesmo no meu site www.vinicius17.com.br e adquira o livro Café com Jesus Kids. Vai ser uma bênção para a tua casa, vai ser uma bênção para os teus filhos, tá bom? Ele faz parte do Café com Jesus 2 e do Café com Jesus 1, que são nossos devocionais. Também vai ser um devocional para as crianças, porque tem histórias bíblicas e tem princípios bíblicos e vai abençoar toda a tua casa. Eu creio nisso, amém? Adquira no nosso site www.vinicius17.com.br. O link, inclusive, está aqui na descrição do vídeo. Espero que sua família e seus filhos sejam muito abençoados. Amém? E quero pedir a cada pessoa que está aqui junto conosco que compartilhe essa oração com o máximo de pessoas. Lembrando que esse final de semana eu tenho um tour profético no sul do Brasil. Eu estarei amanhã em Farroupilha, sábado estarei em Caxias do Sul e no domingo estarei em Novo Hamburgo. Serão 3 dias de tour profético. Eu, minha esposa, minha equipe estaremos semeando a palavra de Deus e ensinando as pessoas a ouvir a voz de Deus. Amém? Salmos 91, quero compartilhar com você e mais uma vez peço que você me ajude a compartilhar. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Coloca aqui nos comentários, escreve aí a palavra provisão, porque é isso que nós estamos orando. O Senhor nos deu essa direção e nós vamos nos manter firmes até domingo, orando por provisão. Muitas pessoas têm me pedido oração pelas finanças e eu estou orando, eu estou crendo que nesse propósito Deus vai dar estratégias, Deus vai dar saídas financeiras, Deus vai prover, amém? E Deus vai abençoar. Então eu creio, diga assim comigo: Jesus é a chave da minha vida, amém? Glória a Deus. Eu quero profetizar sobre você, que se você ouvir a voz de Deus, a voz de Deus vai levar você para um lugar de abundância. Ouça a voz de Deus hoje, ouça a voz de Jesus, amém? E compartilhe essa oração, manda aí para parentes, para pessoas próximas, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Permita-me orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, visita a vida de cada pessoa que está orando junto comigo agora. Livra do mal, Pai, livra do laço Satanás, e que toda pessoa, Pai, que tem enfrentado batalhas até mesmo a nível mental, com frases ou com palavras de derrota,
de dúvida, que toda ação contrária a essa pessoa cesse agora. Eu quero declarar em nome de Jesus que a tua voz, ó Deus, vai levar eles a um lugar de abundância, a um lugar de avanço, a um lugar de rompimento. Colocamos a nossa fé em Jesus Cristo e dizemos: Jesus, Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o Senhor da nossa casa. Eu oro por grandes provisões entrando na vida dessa pessoa, entrando no seu caminho, entrando na sua empresa, entrando nos seus projetos e também nos seus sonhos. Que todo tipo de atrapalho, que todo tipo de atraso, que todo tipo de luta para que as coisas vinguem, para que as coisas funcionem, nós oramos agora declarando que cesse completamente toda ação contrária. E declaramos vitória a essa pessoa. Senhor, dá sabedoria a ela, dá graça, dá favor, coloca as pessoas certas, libera abundância, libera fartura, libera ideias, libera estratégias, dá soluções a ela, Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, e eu peço a intervenção do Senhor sobre a vida dela, a intervenção do Senhor sobre sua casa, a intervenção do Senhor sobre a sua família. Livra do laço maligno, livra da obra do passarinheiro em nome de Jesus, da maldade, daquilo que vem contra ela, e da vitória, Pai. Eu oro em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor tire pessoas de situações complicadas, de situações impossíveis. Oramos por intervenção, oramos para que a mão do Senhor se movimente em favor dessa pessoa e dê vitória a ela em nome de Jesus, e que essa abundância entre na casa dela, essa abundância entre na família dela, que Jesus, a sua palavra, a sua presença, a glória do Senhor se manifeste na vida dessa pessoa. Toque-os com o teu poder, Pai, e com a tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe o teu lugar, em nome de Jesus. Um forte abraço para você, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, e amanhã, 6 da manhã, aguardo todos vocês em oração. E também te peço, me cubra em oração, porque estaremos nesse tour profético, abençoando a vida de muitas pessoas no sul do Brasil. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que o Senhor está à nossa frente, que Ele é quem nos guarda e que nenhum mal tem poder para nos prejudicar. Declaramos que a vida de Deus está na nossa casa, a paz, a prosperidade. Leva embora, Senhor, toda insônia, toda ansiedade, toda tristeza, toda angústia, todo peso espiritual. Que a presença de Jesus Cristo, que a luz de Jesus Cristo esteja na nossa casa, nos quartos. Que o ambiente da nossa casa seja um ambiente de paz, seja um ambiente de harmonia, seja um ambiente que a vida de Deus esteja manifestada. Também oramos, Pai, declarando a nossa total e completa dependência do Senhor. Meu Deus, tudo na nossa vida está nas Tuas mãos. Entregamos a Ti, pedimos o Teu cuidado, pedimos a Tua proteção, pedimos o Teu livramento, Senhor. No nome de Jesus Cristo, visita essa casa, visita essa família, visita esse lugar com graça, visita esse lugar com poder, meu Deus, e aonde houver correntes espirituais, aonde houver vícios, aonde houver amarras, nós damos uma ordem na autoridade do nome de Jesus Cristo, cai por terra, seja desfeito, seja quebrado agora, e apresentamos ao Senhor todas as nossas cartas, as nossas orações específicas. Nós apresentamos para Deus, apresentamos nossos pedidos de oração, nossa família, aqueles que estão pedindo pela saúde, aqueles que estão pedindo pela casa, aqueles que estão pedindo a Deus em favor de um projeto, de um sonho, ou pela salvação de todos da sua casa, da sua família. Senhor, nós nos unimos em fé e oramos por um milagre. Cremos, ó Deus, que o Senhor está trabalhando, cremos que o Senhor está agindo,
cremos, ó Deus, colocamos a nossa fé totalmente em Jesus Cristo e na sua palavra. No nome de Jesus Cristo, declaramos vida de Deus manifestando, a vida de Deus tocando agora. Graças te damos, Senhor Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Me perguntaram hoje, na caixinha de pergunta, como que eu sei que Deus está ouvindo a minha oração e está trabalhando na vida da pessoa que eu estou orando? E a minha resposta foi que nós precisamos viver por fé e não por vista. Quando oramos, devemos estar apoiados na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Deus está nos ouvindo e está nos respondendo. Então Deus está trabalhando. Ainda que você não veja, ainda que pareça que até as coisas, em vez de melhorar, podem até estar piorando, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Quando oramos, Deus trabalha. Quando colocamos nas mãos dele, ele trabalha, ele é fiel. Coloque a sua fé nele. Não pare de orar, não pare de buscar. E você que ainda não fez a sua carta para Deus, pode pensar assim, não adianta eu entrar agora, já está no 9º dia da oração. Adianta você orar, adianta você clamar. Faz uma carta, você pode baixar essa carta aqui, direto no meu site, certo? É gratuito. Ou você pode, pegar uma folha em branco e fazer a sua carta para Deus, ok? Mas não deixe de se mover pela fé, de agir pela fé. Deus me deu uma palavra e antes de eu começar a compartilhar essa palavra, eu quero pedir para você já deixar sua curtida aqui nessa oração e que você compartilhe também com o máximo de pessoas que você puder. Mande para o máximo de gente. Mande para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Compartilhe essa oração. Eu recebi um testemunho muito bonito da Josiane e ela escreveu assim: graça e paz. Mais um bebê está sendo gerado como fruto das campanhas e orações. Nossa sobrinha Kelva não podia engravidar, segundo a medicina. Porém, Deus fez um milagre. Ela está grávida. Glória a Deus. Que Jesus continue abençoando o Senhor e sua família. Muito obrigado por orar por nós todos os dias. Temos aprendido muito com suas instruções e Deus tem operado maravilhas em nossas vidas e ministério. Um abraço. Deus é fiel. Jesus opera milagres. Coloque a sua fé nele. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Diga comigo, eu coloco a minha fé em Jesus Cristo. Coloque nele, coloque na palavra dele. Creia com toda a sua fé, com todas as suas forças. A palavra que Deus me deu é: quem ativa essa chave espiritual que está no Salmos 1, nunca mais vive na escassez. Existe uma chave espiritual no Salmos 1, do verso 1 ao verso 3. Eu quero meditar com você. E através dessa palavra, eu creio, muita coisa aí vai ser ativada na sua vida. Você crê? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Isso é tão tremendo. Essa passagem é tão linda. Ela está dizendo: bem-sucedido, abençoado a pessoa que cumpre princípios, a pessoa que tem prazer na lei do Senhor. E é sobre isso que eu quero compartilhar um pouco com você. O reino de Deus não responde apenas a orações, mas também a chaves espirituais. Chaves que você segura com as suas mãos, chaves que você pratica. Quando você aciona essas chaves, cumprindo princípios, você ativa no reino do Espírito bênçãos de Deus, liberações do céu sobre a tua vida. Escassez não resiste um espírito que alinhado com os princípios do reino.
Qualquer tipo de dificuldade se rende quando uma pessoa está alinhada com os princípios do reino de Deus. Quem ativa a chave certa nunca mais volta ao ciclo da falta. Pessoas que descobrem essa verdade, pessoas que ativam essa chave, elas não voltam mais a viver na dificuldade. Eu não estou falando que, mesmo que você descubra essa chave espiritual, mesmo que você pratique os princípios, que você não vai ter mais desafios ou problemas pela frente, não. Os problemas vêm. No entanto, nós precisamos crer que nós estaremos tão fortalecidos por Deus, tão abençoados, que alguns ciclos não vão ter poder de nos atingir mais. Deus não responde à necessidade, mas a princípios. Eu sempre ouvi falar, as pessoas que têm dificuldade de crer em Deus, elas dizem assim: se Deus existe, por que existe tanta necessidade no mundo? Mas se você ler a palavra, porque ali está o nosso manual de vida, ali está toda a direção de Deus para o homem. Se você ler a palavra, você vai ver que Deus não responde à necessidade. Deus responde a princípios. Princípios que o homem segue, princípios que o homem pratica. O que ativa as promessas, o que ativa as bênçãos é um caminhar nos princípios da palavra de Deus. É você caminhar em obediência. Você sabe, a Joyce Meyer, ela fala uma coisa assim que para mim é impressionante. Ela fala que a desobediência, ela é um pecado terrível para Deus. Porque ela diz que você é abençoado por obedecer, mas você perde por se omitir. E quando você caminha contra um princípio de Deus, contra um princípio, quando você deixa de praticar, quando você ignora um princípio de Deus, você está atraindo o que não é bom para a sua vida. Existem 3 chaves que mantêm você fora da porta de bênçãos. 3 chaves. Pensar dentro da caixa mantém você fora da porta de bênçãos. A pessoa que não pensa fora da caixa, mas só pensa dentro, ela não consegue viver nunca o que Deus tem para ela, porque ela pensa que não existe nada fora daquilo. E ela acaba permitindo com que esse espírito de mediocridade a limite, porque ela pensa, sabe, a solução só vai vir daqui, mas Deus é um Deus ilimitado e Ele pode fazer coisas muito além, até da forma como nós estamos pedindo. Então, às vezes você pede para Deus um recurso, Ele dá mais trabalho, lhe conecta a alguém, lhe dá uma ideia. Por que as pessoas insistem em pensar que a prosperidade vem só em forma de dinheiro? A prosperidade, ela vem em forma de muitas coisas, porque Deus é um Deus que traz recursos a nós de uma maneira surpreendente. Ele pode trazer recurso financeiro, não só por meio de dinheiro, mas por meio de ideias, por meio de uma reunião, por meio de uma oportunidade, por meio de algo que Ele colocou nas tuas mãos. Ou seja, Deus pode trazer um recurso de meios distintos, não usuais, para nos surpreender. A segunda chave que mantém você fora da porta da bênção é quando você age como um sobrevivente. Exatamente. Quando você age como um sobrevivente, você fica fora da porta de bênção. E isso impede pessoas de prosperarem. Porque elas pensam da seguinte maneira: elas pensam, eu tenho que trabalhar para sobreviver, eu preciso trabalhar mais, eu preciso fazer mais, eu preciso me esforçar ao meu máximo. O trabalho é importante, se esforçar é importante, mas ter essa mentalidade de sobrevivente, sabe, vai fazer você ter muitas perdas na sua vida. Você tem que ter uma visão maior. E se você quer pensar fora da caixa,
você não pode agir como um sobrevivente. Terceiro, reagir como alguém carente de identidade. Isso mantém você também fora das portas de bênção. A pessoa que não sabe quem ela é, ela vai ser levada, sabe, por qualquer influência que abata ela ou tire ela do foco dela. Então, quem não sabe o que é muito fácil de ser manipulado. E é isso que mantém as pessoas fora da porta de bênção. É isso que mantém elas lá de fora. Então, essas três chaves aqui mantêm você fora da porta. Pensar dentro da caixa, agir como um sobrevivente e reagir como alguém carente de identidade. Naquele texto do Salmos 1, a Bíblia diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Existe um governo em você adormecido. O salmista não está falando de religião, ele está falando de posicionamento mental e espiritual. Então, quando a Bíblia diz não senta na roda dos escarnecedores, está falando de você ter um posicionamento. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero me sentar com aquelas pessoas que estão fazendo planos para destruir os outros. Eu não quero me sentar com aquelas pessoas que tudo que fazem é falar mal dos outros. Eu não quero me sentar com aquelas pessoas que a conversa delas é imoral. Eu não quero me sentar com aquelas pessoas que não têm caráter nos negócios. Eu não quero me sentar com aquelas pessoas que estão mentindo para todo mundo. É um posicionamento, é um governo. É um governo que você exerce, mental e espiritual. O conselho dos ímpios, como a Bíblia está dizendo ali, é o sistema do mundo. Então, quando a Bíblia diz para você, sabe, não aceitar o conselho dos ímpios, nem sentar na mesa dos escarnecedores, está falando do sistema do mundo. Está falando de você aceitar viver nesse sistema. E qual que é o sistema do mundo? A comparação. O mundo está a todo momento se comparando. É o sistema da escassez. É o sistema do medo. Medo de investir, medo do amanhã, medo do que vão pensar, do que vão falar de você, é o medo. Atraia a mentalidade do reino, porque a mentalidade do reino é uma mentalidade de governo. Eu não aceito isso para a minha vida. E quando você assume essa mentalidade do reino, você para de viver atrás de migalhas. Essas promessas de prosperidade que está no Salmos 1, é para a pessoa que tem prazer na palavra do Senhor. Pessoa que tem prazer, ou seja, ela não tem a palavra de Deus apenas como um alívio emocional, mas como um código de governo. Ela tem a palavra de Deus como a saída para ela sair da escassez, para ela sair da dificuldade. Eu aprendi que a pobreza de todo tipo, mental, espiritual, financeira, não é falta de dinheiro, é falta de propósito. É falta de você saber aonde Deus te quer e o que Deus quer ver você fazendo. A escassez só governa onde o reino não foi instalado. Será que o reino já foi instalado na sua vida? Porque a nossa mentalidade, quando a mentalidade do reino está em nós, nós não recusamos mais algumas oportunidades e não perdemos mais algumas coisas que aparecem para nós. O reino não entra por portas emocionais, o reino entra por posicionamento espiritual. Eu não vou me sentar nessa mesa, eu não vou ouvir isso, eu não vou participar disso. Posicionamento espiritual. Muitos aguardam uma transferência divina para mudar a sua realidade, mas eles esquecem que o que muda a vida deles não é uma transferência divina, é um posicionamento espiritual. O reino de Deus, se nós queremos o que tem no reino, a Bíblia diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Para que o reino de Deus libere sobre a sua vida,
tem que haver alinhamento da sua vida, da sua mente, das suas emoções. Tem que haver alinhamento para a liberação. Sem alinhamento com o reino, não tem liberação espiritual. E é isso que você e eu precisamos. Precisamos de alinhamento para as coisas começarem a fluir, para a gente começar a prosperar e para avançarmos segundo Deus quer que avancemos. Essa é a palavra que Deus está dizendo para você hoje. Se houver um alinhamento com o reino, vai haver liberação. E o que nós precisamos hoje é tomar posse, nos apropriar dessas chaves espirituais que vão ativar as promessas de Deus na nossa vida e vai fazer com que as grandes coisas que Deus tem no seu destino possam se abrir para você e você entrar em uma nova temporada, em uma nova estação. A Bíblia diz que nem as folhas das árvores caem quando você está plantado junto à fonte de Deus de revelação, a fonte de Deus de discernimento, quando você está conectado à mente do Espírito. Eu poderia ficar aqui horas falando sobre isso, falando sobre a importância de você estar, instalado dentro do reino, de você estar conectado dentro do reino de Deus. Guarda essa palavra no teu coração. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Quero convidar você a participar da nossa mesa de conselhos, que nós teremos amanhã na academia aqui no Global. É exclusivo para quem é aluno da academia. E se você não é nosso aluno, eu convido você a se tornar nosso aluno na academia aqui no Global. O link está aqui na descrição ou diretamente no nosso site www.vinicius17.com.br. Também você pode adquirir nossos livros. Eu já tenho 20 livros escritos para a glória de Deus. Cada um dos nossos livros tem abençoado a vida de muitas e muitas pessoas. Esses 2 aqui são devocionais, que você pode começar a qualquer tempo, que vão fazer a diferença na sua vida. Eu tenho recebido grandes testemunhos de como Deus tem abençoado a vida das pessoas através desses devocionais. Você pode adquirir e também dar de presente para outras pessoas lá no meu site www.vinicius17.com.br. Quero pedir que você deixe a sua curtida aqui nessa oração e que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se você perdeu a minha live das 9 da manhã hoje, eu lhe aconselho a assistir. Tem alguma chave de Deus ali que vai te abençoar tremendamente. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Pega agora a sua carta que você fez para Deus, lembrando que o propósito dessa oração que nós estamos é aprender a fazer orações específicas, certo? Então, você que já escreveu a sua oração em detalhes, nós vamos orar agora e apresentar a Deus, amém? Senhor Deus e Pai, nós oramos em favor de cada pedido, de cada oração específica, de todos aqueles que colocaram os detalhes na sua oração. Senhor, esta carta que eu estou segurando representa todas as cartas,
todas as orações específicas que estão sendo feitas no nome poderoso de Jesus Cristo. Colocamos a nossa fé em Jesus. Cremos que Jesus é o Senhor da nossa vida. Cremos que Ele é poderoso. Cremos que Ele é grande. Cremos que Ele é tremendo. Por isso, eu apresento diante de Ti a vida dessa pessoa, apresento sua casa, apresento sua família e oramos agora por respostas divinas, Pai, em favor de todos os nossos pedidos de oração, como está escrito na Tua palavra, Senhor. Aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, aquele que bate, abre-se-lhe-á, Senhor. Que portas se abram aqui através desse propósito. Também oro por todo aquele que está doente, para que seja curado, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Todo câncer, renda-se a Jesus Cristo. Toda dor nas pernas, nos braços, renda-se a Jesus Cristo. Infecções, inflamações, dores de qualquer tipo, rendam-se a Jesus Cristo. Meu Deus, toque com teu poder na vida de cada pessoa que está em oração junto comigo e aviva. Opera, Pai, intervém, libera do teu sobrenatural agora, é o que nós pedimos a Ti, Pai, no nome de Jesus Cristo. Visita essa casa, visita essa família, derrama do teu favor sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas que estão em oração junto conosco. Pai, eu oro para que todo bloqueio espiritual seja quebrado, para que toda influência do mal seja desfeita e que venha tempos de crescimento, de avanço, de paz, de prosperidade sobre a vida dessa pessoa e sobre a sua família. Oro, Pai, para que o Senhor derrame da Tua graça e derrame do Teu favor sobre a vida deste homem, desta mulher, dos jovens, das crianças, no nome de Jesus Cristo. Oro, Senhor, para que a Tua mão de poder repouse sobre a vida dessa pessoa e que todo laço de Satanás seja cortado, que toda obra de maldade seja cancelada no nome de Jesus. E te pedimos, faça justiça, Pai, aos teus filhos que clamam a Ti de dia e de noite e opera milagres. Intervém, Pai, que toda injustiça, que toda contrariedade, que toda maldade seja dissipada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, eu oro para que as pessoas que estão enfrentando o ciúme de outras pessoas, que essa pessoa tenha vitória no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu abençoo a vida dela e declaro saúde de Deus, paz de Deus. Que o Senhor avive a tua casa, que todos na tua casa conheçam a Jesus Cristo, tenham uma experiência com Deus, que todo tipo de insônia, todo tipo de enjoo, todo tipo de dor vá embora em nome de Jesus e que a paz de Cristo encha a tua vida, encha o teu lar. Amém e amém. Glória ao nome de Jesus Cristo. Compartilhe essa oração, você foi abençoado, eu creio. Amém? Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas e amanhã, 6 da manhã, eu quero ver vocês aqui junto comigo, crendo no poder de Deus. Um abraço a todos e até mais.